Olá, gente, tudo bem? Como vocês podem ver, tirei as madeixas. Estamos aqui mais um dia para contar para vocês sobre mais alguma situação daqui da Austrália, né? Como vocês sabem, vocês estão acompanhando aí a nossa série e todos os dias eu estou contando num episódio diferente sobre algo inusitado ou não que me aconteceu aqui. E hoje eu vou falar sobre os desafios dos primeiros dias na escola de inglês. Que a gente, quando chega aqui na Austrália, meio que cai de paraquedas no mundo onde a gente não domina, né? E a gente precisa aprender o mais rápido possível para se comunicar. É uma das coisas mais importantes que a gente precisa fazer quando chega aqui. Então, na escola de inglês, a primeira coisa que é feita é um teste de nivelamento para a escola saber, né, em que nível você está e te colocar na sala adequada, no nível adequado, com uma turma que você consiga se desenvolver melhor. No meu caso, eu sempre fui muito boa com a gramática, né? Relativamente boa com a gramática, mas o meu listening e o meu speaking sempre foram terríveis. Então, tinha um gap muito grande entre uma coisa e outra. O que aconteceu? Tomei uma nota muito boa no teste de nivelamento na parte da escrita, né? E da gramática. E essa nota elevou meu nível a ponto que eu acredito que eu fui para um nível que não era exatamente o meu. Mas eu acabei indo, me colocaram no nível intermediário. Beleza. Quando chegou lá na sala, eu via que os meus colegas eles já se comunicavam, já conversavam e eu não conseguia entender o que estava acontecendo. Mas eu, que não ia pedir para ser rebaixada, né? Óbvio que não, fiquei lá aguentando firme. Uma das coisas que a gente faz no começo é querer se juntar com brasileiros aqui, né? Porque o cérebro da gente quer isso, é mais confortável. A primeira é que a gente não entende direito o que está acontecendo, a gente não entende, não sabe falar direito, então a gente procura pessoas que possam ajudar a gente. Que é um ambiente que a gente tente falar português, né, o máximo possível. Só que a escola ela se preocupa sempre em fazer equipes com pessoas de nacionalidades diferentes, justamente para você desenvolver seu inglês. Né? Então, o que acontecia? Eu não entendia direito o que estava acontecendo, mas ficava ali na luta, né? Tentando. A parte boa disso tudo é que eu sou muito comunicativa. Eu era muito curiosa, eu sou uma pessoa muito curiosa. Gosto muito de saber sobre as culturas, sobre as diferentes culturas. Né? Então, se o professor me colocasse com alguém do Japão, nossa, eu já queria saber como era lá a religião, como era a cultura, o que eles faziam para se divertir. Sempre fui muito assim. Pra vocês terem ideia, tem uma pessoa que eu sou amiga até hoje, ela é da Arábia Saudita. Foi o lugar assim que eu mais tive curiosidade de saber a respeito, porque é um país cheio de restrições, né? Então, conheci uma pessoa de lá, pra mim foi incrível. O professor me juntou com essa menina aí, nunca mais eu quis sair. Até hoje ela é minha amiga. E acho que eu acredito que o meu inglês desenvolveu muito mais, por isso eu sou uma pessoa curiosa, do que pela aula em si, né? Então, assim, cada um tem uma estratégia diferente para desenvolver seu inglês. Eu, por muito tempo, fiquei bloqueada, porque eu me preocupava muito com o que os outros iam falar, sabe? O brasileiro, como vocês sabem, é muito de zoeira, tudo vira meme, então aqui não é diferente, né? Os brasileiros veem a gente falando, o pessoal quando tá chegando, e aí às vezes ri, né, do sotaque, às vezes ri porque falou uma palavra errada, e aquilo me abalava muito, né? Aquilo me abalava bastante. E por muito tempo eu fiquei bloqueada. Mas aí o tempo foi passando, alguns amigos me ajudaram, conversaram comigo, meus flatmates, Bruno, vocês já conhecem, ele também tá gravando a série, o Filipinho também voltou pro Brasil. Eles sempre falavam pra mim, Manny, que eles me chamam de Manny, né? Manny, seu inglês é legal, você tá conseguindo se comunicar, não se preocupa, vai falando. E eu conversei com uma professora também, eu disse a ela que eu tava no nível de inglês, que eu não tava me sentindo daquele nível. Ela disse, eu não tô entendendo por que você tá falando isso pra mim, porque seu inglês tá ok, eu tô conseguindo me comunicar com você, você tá se expressando bem, eu consegui entender todas as palavras que você tá me dizendo. Isso é psicológico. Então, assim, isso me deu um estalo. E quando eu reconheci que era por isso, aí eu disparei, né? Disparei na falação, porque eu sou faladora mesmo. E eu só não era faladora em inglês, né? Mas agora eu tô começando a me colocar como no lugar de faladora em inglês também. Recentemente, eu fui convidada a gente não vai falar sobre isso nessa temporada, né? Talvez numa segunda temporada. É uma coisa mais lá pra frente, mas eu já vou adiantar aqui a vocês. Eu fui convidada pra falar no webinar
no instituto, né? E o webinar foi em inglês, então vocês imaginam, né, como eu me sinto hoje em dia de saber que eu consigo me comunicar, que as pessoas estão me entendendo, que eu consigo entender as pessoas. Isso eu acredito, assim, que eu sinto com um poder muito grande, né, esse poder da comunicação. Para mim, a coisa mais mágica do inglês é que você consegue falar com pessoas do mundo inteiro, sabe? Hoje eu tenho amigos no Nepal, tenho amigos na Grécia, tenho amigos na Nova Zelândia, na Colômbia, Canadá. Gente, isso é muito incrível. E eu gostaria também de pontuar uma coisa importante aqui sobre a questão da fluência. Eu lembro que quando eu morava no Brasil, as pessoas falavam sobre fluência, é aquela pessoa que falava igual a um nativo. E não é nada disso, gente. Ser fluente é você conseguir simplesmente manter uma conversa, você conseguir entender, conseguir falar. Não importa se a sua gramática está certa ou não, não importa se você tem sotaque ou não. Se você está conseguindo se comunicar, você é fluente, você está conseguindo falar, sabe? Então, não se prende, eu tenho que entender o que o filme está falando. Hoje em dia, algumas coisas eu entendo, outras coisas eu não entendo, outras eu entendo parcialmente. E eu já estou aqui há 2 anos, é normal. Então, não precisa você ficar se prendendo e quando eu estiver entendendo tudo que tá falando aí nesse filme é que eu sei inglês. Não, nada disso, tá bom? Relaxa. A maioria dos meus professores sempre falaram a mesma coisa. Aproveite o processo, não se apegue ao resultado. Quando você menos esperar, você já tá falando, você já tá se comunicando e é isso. Então, gente, assim, na escola de inglês era muito legal, né? Porque como nós éramos recém-chegados na Austrália, a gente não conhecia muita coisa. E a escola, ela teve o cuidado de explicar pra gente como era que usava o Opal Card, que é o cartão de transporte que a gente usa aqui, como é que fazia para comprar, como é que fazia para recarregar o cartão, os termos em inglês que a gente precisava para resolver assuntos básicos aqui na Austrália, né? Quando a gente chega no primeiro momento, para resolver assunto em banco, resolver assunto de meio de transporte, enfim. E também tinha atividades extra classe. Que os alunos que tinham tempo, né, depois da classe, tinham um cronograma. E aí, esse cronograma, quem tinha um horário disponível, que pudesse ir, o professor ia com a gente em lugares diferentes, o museu, ou praia, exposições. Então, a gente teve, nesse primeiro momento, um apoio muito grande da escola. A gente também tem um apoio muito grande da agência, sempre, né? Então, se é algo que você sente um pouco de receio, como é que vai ser no começo, não tem medo, porque você vai ter esse suporte, tá? Então, fica tranquilo. Eu lembro que eu tive várias atividades extraclasses bacanas, apesar de eu não ter tido muito tempo na época, porque eu trabalhava também, mas sempre que eu tinha um horáriozinho assim que dava, eu tava lá. A gente teve um churrasco também na escola, assim, ok, não era o churrasco que o brasileiro tá acostumado, era churrasco de salsicha. Então, era um churrasco diferente, mas assim, quando você faz o intercâmbio, você precisa abrir a mente e entender que as coisas são diferentes, né? Você precisa se permitir experimentar a cultura do outro, e é isso. É assim que a gente vai cada vez mais abrindo nossa mente, tá? E é isso, eu espero ver vocês no próximo episódio. Para mim é sempre um prazer falar com vocês. Se vocês tiverem qualquer dúvida, pode entrar em contato comigo. Se vocês estão pensando em fazer um intercâmbio, pode entrar em contato com a STB. Eu tenho certeza que eles vão tratar vocês com muito carinho, tá? Qualquer tipo de dúvida pode perguntar, que a gente está aqui para ajudar vocês, para responder para vocês, tá bom? Forte abraço e vejo vocês no próximo episódio.